Tá gravando. Então, muito bom dia, galera. A gente vai continuar com a nossa matéria de química. Aqui quem está falando é o professor Walter de vocês. Como sempre, o melhor professor de química da escola. E hoje a matéria que nós vamos ver hoje é íons, como está escrito aqui. Íons nada mais é do que, como está escrito aqui também, átomos ou grupo de átomos que perdeu ou ganhou um ou mais elétrons, de modo que ele não é mais eletricamente neutro. Antes da gente ir para o próximo slide, nós vamos dar uma passadinha aqui na simulação PET, que é uma simulação bastante legal. Aqui é uma simulação para a gente montar o nosso átomo. Como vocês podem reparar, a gente tem prótons, nêutrons e elétrons, que é a estrutura básica do átomo. Nessa página aqui, a gente só vai ver a carga elétrica do elétron. Que, como a gente pode observar, vocês vão ver por aqui, olha, está zerado porque não tem nada aqui por enquanto. Vou botar o elétron aqui, e como a gente pode observar, a carga de um elétron é -1. Cada elétron tem uma carga negativa igual a essa, que é -1. Se tiver 2 elétrons, a carga vai ser -2. Se tiver 3 elétrons, seria -3 e assim sucessivamente. Então, gente, como nós falamos, nós vamos ver íons, o que nós temos aqui? Aqui eu tenho um átomo nêutron de lítio. Lembrando que átomo neutro é qualquer átomo que a gente tem nesse átomo a mesma quantidade de prótons. Está vendo aqui representado por vermelho? Tem 1, 2, 3 prótons. Ou vocês podem acompanhar por aqui por cima também. Olha, temos 3 prótons. Tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons. A gente chama essa espécie com a mesma quantidade de prótons e de elétrons, nesse caso 3 e 3, de átomo neutro. E essa é a representação do meu átomo neutro de lítio. Então, como a gente viu a definição de íon, é qualquer espécie que ganha ou perde elétron. E como a gente viu na página anterior, o elétron tem carga negativa. O que acontece? Como vocês podem observar aqui embaixo, a quantidade de próton, que como não tem carga, olha, como vocês podem observar, a carga aqui zerada, significa que tem a mesma quantidade de prótons, nesse caso 3, e a mesma quantidade de elétrons, que também é 3. O que acontece? O elétron tem carga negativa. Se essa espécie tiver com um elétron a mais do que a quantidade de próton, como a gente vai representar isso? A gente representa por uma carga negativa que ele vai estar aqui, tá vendo? Ele teria 3 prótons e 3 elétrons. Mas como está com uma carga negativa, significa que ele está com um elétron a mais. Logo, ele não vai ter 3 elétrons, vai ter um total de 4 elétrons, como vocês podem observar aqui, pelas 4 bolinhas azuis, que representam os elétrons. Se ele estiver com 2 cargas negativas, significa que ele está com 2 elétrons a mais. Ele teria 3 elétrons e 3 prótons, mas como ele está com 2 cargas negativas, significa que ele está com 2 elétrons a mais. Então, no lugar de 3 elétrons, ele tem 5, como vocês podem observar. 1, 2, 3, 4, 5. Se tiver com 3 cargas negativas, ele teria 3 prótons e 3 elétrons, mas como ele está com 3 cargas negativas, significa que ele tem 3 elétrons a mais. Então, ao invés dele ter somente 3 elétrons, ele vai, como está com 3 a mais, 3 mais 3, 6, que é a quantidade de elétrons que ele está. O contrário acontece também. Deixa eu botar aqui minha espécie neutra. Como a gente viu, o elétron tem carga negativa. Se ele tiver com um elétron a menos, está vendo? Ele tem 3 prótons e 3 elétrons. Se estiver com um elétron a menos, vou tirar aqui um elétron. Como a gente vai representar isso? Tirando um elétron, a gente sabe que ele perdeu carga negativa. Logo, ele fica positivo. Essa carga positiva que está aqui significa que ele está com um elétron a menos. Ele teria 3 elétrons também. Mas como está com uma carga positiva, fica só com 2. Continuando tirando elétron, agora ele está com 2 cargas positivas. Ele teria 3 prótons, como tem aqui, e também teria 3 elétrons. Mas como está com 2 cargas positivas, significa que ele está com 2 elétrons a menos. Nesse caso, está só com 1. E se tiver com 3 cargas positivas, como vocês podem observar, ele teria 3 prótons, como tem aqui, e 3 elétrons. Mas como está com 3 cargas positivas, significa que ele está com 3 elétrons a menos.
Então, ele teria 3 elétrons. 3 menos 3, 0, que é a quantidade de elétrons que a gente está vendo aqui. Então, voltando lá para a nossa página, e esses íons, eles têm nome. O íon positivo é chamado de cátion, que é o íon que perde elétron, como a gente pode observar aqui, olha. Quantidade de prótons que fica embaixo, que é a mesma quantidade de elétrons, e o número de nêutrons subtrai de cima pelo de baixo. Quando a gente retira um elétron desse cara, o número de prótons não muda, como a gente pode observar, só muda a quantidade de elétrons. E a gente tem o íon negativo, que se chama de ânion, que é a espécie que recebe elétron. O próton e o nêutron, o próton e o elétron, fica na parte de baixo, quando não tem carga aqui, 17 prótons, 17 elétrons. Quando a gente acrescenta um elétron, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, quando a gente acrescenta um elétron nessa espécie, essa carga negativa significa que ele está com um elétron a mais. Ele teria 17 prótons e 17 elétrons. Como está com uma carga negativa, está com um elétron a mais, está com 18. Bom, a nossa matéria é basicamente isso. Vamos fazer esse exemplo aqui de exercício. Está pedindo para a gente determinar a quantidade de prótons, elétrons e nêutrons. Como a gente sabe, o próton fica na parte de baixo. Logo, para todos esses casos aqui, olha, o próton representado pela letra P, vou botar aqui, ele tem 9 prótons na letra A e essas quantidades respectivas aqui em cada uma dessas letras. O elétron eu vou deixar por último. Vamos pegar o nêutron primeiro. Como a gente sabe o nêutron, basta subtrair o número de cima, que é o número de massa, pelo número de prótons. 19 menos 9, 10. Na letra B, 27 menos 13, 14. Na letra C e na letra D também, subtrai de cima pelo de baixo, como vocês vão observar. Agora a quantidade de elétrons. Esse cara aqui teria 9 prótons e 9 elétrons. Mas como está com uma carga negativa, significa que está com um elétron a mais. Então não vai ter 9 elétrons, vai ter 10. Já a letra B teria 13 elétrons. Como está com duas cargas negativas, significa que está com 2 elétrons a mais. Então, no lugar de 13, só mais 2, fica com 15. Uma carga positiva significa que está com um elétron a menos. Teria 11. Como tirou 1, ficou com 10. Para esse daqui, teria 19. 19 prótons e 19 elétrons. Duas cargas positivas, está com 2 elétrons a menos. Então, no lugar de 19, teria 17. Bom, gente, a nossa aula de hoje é basicamente isso. Vai ter exercício no formulário e até a próxima aula.